Aleluia. Hoje nós estamos fechando o assunto sobre unidade e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos começando um novo assunto, porque tudo que nós estamos tratando aqui no culto também está sendo tratado nas células. Ah, pastor, mas qual é a diferença? É que aqui no culto só eu falo. Na célula as pessoas podem falar, tirar suas dúvidas, né? Fazer as suas colocações. Então, por isso que nós temos incentivado as pessoas a participarem, porque você vai ouvir a mensagem aqui e vai poder falar sobre o assunto durante a semana. Então é muito importante que você esteja dentro desse processo. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo de número 133. Assim diz a palavra do Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ler também Efésios capítulo 4, versículo 3. Pode colocar na tela, por favor. Efésios 4, 3 também diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos dado direção, e nós estamos caminhando segundo a Tua vontade, pedindo que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, para que esta igreja possa refletir a Tua luz, e assim iluminar vidas, meu Pai. E que isto comece pela nossa unidade, que possamos andar, Senhor, unidos, pois todos nós bebemos do mesmo Espírito. Senhor, nos abençoa, nos transforma segundo o Teu querer. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor possa dizer amém. Eu quero começar, como sempre, pode aumentar o retorno aqui para mim um pouquinho? Eu quero começar, como sempre, provocando você com uma pergunta. O que faz um ambiente ser agradável para você? Eu vou repetir. O que faz um ambiente ser agradável para você? E talvez você esteja já pensando: pastor, um ambiente agradável para mim, ele tem isso, tem aquilo outro. Mas o que isso tem a ver com unidade, pastor? Pessoas não ficam em lugares onde elas não se sentem bem. Isto é verdade ou não? Você fica num lugar onde você não se sinta bem? O problema é que cada um gosta de uma coisa diferente. Tem gente que adora lugar cheio. Pastor, eu gosto de muvuca. Eu gosto daquela confusão de gente passando para lá e para cá, esbarrando em mim. Eu gosto de muita gente ao meu redor. Tem gente aqui assim? Pode levantar para você ficar com vergonha não, gente. Isso não tem nada de errado, não. Eu sou crente e não gosto dessas coisas. Eu lembro que na época que a gente era jovem, tinha um evento na Quinta da Boa Vista. Acho que era da Rádio El Shaddai, se eu não me engano. Não sei nem se a Rádio El Shaddai existe ainda. Era Canta Rio, acho que era isso. A gente ia para a Quinta da Boa Vista, gente, era um mar de crente. E a gente lá no meio daquela muvuca lá, gente passando, né? E estava lá o povo de Deus.
Tem gente que não gosta. Pastor, eu gosto do meu canto. Tem gente aqui que gosta de ficar quietinho no seu canto? Tem? Também não tem nada errado com isso, não. Pastor, eu sou igual o bicho do mato. Eu não gosto muito de gente, não. Aí você começa a entender o tamanho do problema. A igreja reúne todos os tipos de pessoas. Então, o que é agradável para você pode não ser agradável para quem? Para a pessoa que está aí do seu lado. Você vê que tem gente na igreja que senta tudo junto, um agarrado no outro. Tem gente que senta no banco sozinho, se tivesse um banco maior, sentava sozinho no banco maior. Porque isso é a característica da pessoa. Mas para que haja unidade na igreja, o que vai definir o ambiente não é o que me agrada, nem o que agrada a você, mas o que tem que definir o ambiente é aquilo que agrada a quem? Porque aquilo que agrada a Deus vai agradar você também. Posso ouvir um amém? Aquilo que agrada a Deus certamente vai agradar você também. E é isso que nos une dentro da igreja. Por quê? Porque a unidade, meus irmãos, ela é uma bênção. Mas ela tem que ser protegida. Por que ela tem que ser protegida? Porque nós somos pessoas diferentes. Acabei de perguntar, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Tem gente que gosta de muita gente perto, tem gente que não gosta de ninguém perto. Tem gente que gosta de chuva, tem gente que gosta de sol, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha. Então manter pessoas diferentes unidas é um milagre realizado por Deus, e isso, meus irmãos, tem que ser protegido. Posso ouvir um amém? Porque isso é um milagre. E somente o agir de Deus pode gerar a verdadeira unidade no meio da igreja. Voltando ao texto, pode colocar, por favor, na tela, o Salmo 133, ele é um cântico de peregrinação. O que é um cântico de peregrinação? É isso aí mesmo que vocês falaram. O que é um cântico de peregrinação? O que é peregrinar? Caminhar, seguir em alguma direção. Como era a peregrinação na época do Antigo Testamento? Pelo menos uma vez por ano, as pessoas tinham que peregrinar até onde? Jerusalém. E por que as pessoas iam até Jerusalém? Porque lá estava o templo. E as pessoas não moravam, tinha gente que morava em Jerusalém, mas o povo de Israel morava em várias regiões do território de Israel. Mas uma vez por ano, eles tinham que peregrinar até Jerusalém para celebrar as festas do calendário judaico. E enquanto eles peregrinavam, enquanto eles chegavam perto do templo, eles cantavam esses cânticos de peregrinação para declarar as verdades de Deus, para se lembrar das verdades de Deus. É mais ou menos hoje, como nós fazemos hoje no louvor. Por que nós cantamos louvores no início do culto? Porque nos louvores, nós, além de louvarmos a Deus, nós declaramos verdades acerca do nosso Deus. Você pode dizer amém? Então a música, ela nos ajuda a gravar coisas. Então este salmo era um cântico de peregrinação, e ele exaltava a beleza da comunhão do povo de Deus. Todas as vezes que o povo chegava a Jerusalém e cantava este salmo, ou entoava este salmo, eles se lembravam da beleza da unidade do povo de Deus. E esta unidade, ela decorre do fato de nós sermos uma família. Porque a igreja é composta por várias famílias naturais, amém? Todo mundo aqui é filho de alguém, é pai ou mãe de alguém, não é verdade?
Mas, além de famílias naturais, a igreja também é composta de uma família espiritual. Porque, afinal de contas, nós não nos chamamos de irmãos sem nenhum motivo. Nós nos chamamos de irmãos porque cremos que somos da mesma família de fé. Amém? Então, o Salmo 133 era um cântico de peregrinação que fazia o povo de Deus se lembrar da importância da unidade. E ele começa no versículo 1 dizendo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Este primeiro versículo, ele vem nos lembrar que esta unidade, ela não é organizacional. Porque, meus irmãos, todas as coisas criadas pelo homem, elas precisam de organização. Porque o ser humano tem dificuldade em lidar com organização. Então, para as coisas funcionarem, tem que ter ordem. Para um país funcionar, ele tem que ter lei. Ele tem que ter instituições que zelem pelo cumprimento da lei, sim ou não? Até no lugar onde você mora, no condomínio onde você mora, se não tiver regra, o que acontece? Vira bagunça. Mas a organização, ela não consegue gerar unidade, consegue? A organização coloca ordem, sim ou não? Mas a organização, ela não consegue gerar unidade. Lá no condomínio onde você mora, existe unidade? Provavelmente não. Porque a organização, ela coloca as coisas em ordem, mas a organização, ela trabalha de fora para dentro. Mas para que haja verdadeira unidade, o Espírito Santo tem que trabalhar de dentro para fora. Na igreja também nós temos que ter organização, nós temos que ter ordem, nós temos que ter regras, senão a coisa não funciona. Mas as regras, elas não garantirão a verdadeira unidade se você não permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe aonde? No seu coração. Se você fechar o seu coração, se você não deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, você pode até obedecer às regras, mas não haverá verdadeira unidade. Por quê? Porque a verdadeira unidade, ela é fruto de pessoas que foram santificadas. Vamos lá em João capítulo 17, versículo 17. A verdadeira unidade, ela nasce em vidas que foram santificadas. Veja o que Jesus está falando aqui na sua oração, conhecida como oração sacerdotal. Vamos ler até o versículo 23. Jesus disse: santifica-os na verdade. O que é a verdade? Tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pode seguir. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. A fim, veja bem, qual é a finalidade da santificação que Jesus estava pedindo aqui? A fim de que todos sejam o quê? Volte no versículo 20, por favor. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, versículo 21, a fim de que todos sejam um. A verdadeira santidade, ela vai gerar em nós o quê? Unidade. E olha o exemplo de unidade que Jesus usa na sua oração. Qual é o padrão de unidade que Jesus queria para nós e que Ele continua querendo?
Está escrito aqui no texto. Ele usa o próprio exemplo. Olha o que ele diz: e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu estou em ti, também eles estejam em... Veja, que Jesus não estava pedindo uma unidade qualquer. Jesus estava pedindo o padrão de unidade de quem? Do próprio Deus. Assim como ele e o Pai estavam unidos, ele queria que as pessoas pelas quais ele estava pedindo santificação, também estava pedindo que esta santificação gerasse verdadeira união, verdadeira unidade. Versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, mais uma vez, para que sejam um, como quem? Como nós. Jesus está pedindo união, Jesus está pedindo unidade, e Jesus está apresentando o modelo. Quem é o modelo? Deus. Versículo 23. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em quê, irmãos? Na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a unidade da igreja não é algo que o pastor André quer. É claro que eu quero, mas não é algo que eu queira, não se trata da minha vontade. Você entende o que eu estou querendo dizer? A unidade da igreja é o desejo de quem? Do Senhor da igreja. Mas ela só vai existir se nós nos santificarmos diante dele. E santificação exige consagração. Não há como nós nos santificarmos sem nos separarmos daquilo que nos afasta da presença de Deus. E todo santo dia, a maior luta que nós enfrentamos é contra a nossa própria carne e contra o inimigo que quer nos afastar da presença de Deus, sim ou não? Porque ele sabe que se ele afastar você da presença de Deus, você cai. Porque a própria palavra diz: sem santidade, ninguém verá Deus. Santidade, santificação significa se separar para quem? Para Deus. E quando pessoas se santificam, a unidade ela brota no meio da igreja, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É por isso que nós vamos dedicar esse mês de março também a essa campanha de jejum e oração. Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui, buscando a face de Deus para nos santificarmos. Isto é importante, irmãos, porque sem santificação não haverá o quê? Verdadeira unidade. Phineas Franklin Brice foi o fundador da Igreja do Nazareno. Ele disse a seguinte frase: somos irmãos de sangue, de toda a alma do universo que foi comprada e lavada pelo sangue. Eu vou repetir. Somos irmãos de sangue, de toda a alma do universo que foi comprada e lavada pelo sangue. Isso quer dizer que essa pessoa que está ao seu lado, pode olhar para ela se você quiser, ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro, amém? Sim ou não? E você também foi lavado pelo sangue do... Então, se você foi lavado ou lavada pelo sangue do Cordeiro, e esta pessoa que está ao seu lado também foi lavada pelo sangue do Cordeiro, isso nos torna irmãos de sangue. Do nosso sangue? Não, somos irmãos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você pode dizer amém? Pode voltar no Salmo 133, versículo 1. É sobre isso que o Salmo está falando. Ó,
Como é bom e agradável viverem o quê? Unidos os irmãos. Irmãos de sangue. Vivem unidos, sim ou não? E nós somos irmãos de sangue, não pelo nosso sangue natural, mas pelo sangue do Cordeiro. Mas para isso precisa acontecer uma coisinha. Santificação. No versículo 2 do Salmo 133. Pode colocar na tela, por favor. O Salmo diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ora, aqui há uma referência clara à consagração de Arão, irmão de Moisés, quando ele foi consagrado como sumo sacerdote. Coloque lá, por favor, em Êxodo capítulo 30, versículo 22. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, 3 litros e meio de azeite de oliveira. Vamos até o versículo 30. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como... Então, quando o Salmo 133 está dizendo que é como óleo precioso, ele está se referindo a este óleo. Sabe quem foi? Volta lá no versículo 22. O Senhor disse mais a Moisés, pode passar, por favor. Pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático. Isso está parecendo o que para você? Uma receita, né? Uma colher de sopa de farinha, 2 xícaras de leite, não é verdade? Agora eu pergunto a você, quem foi que deu essa receita aí? Quem deu essa receita? Deus. Deus disse a Moisés para preparar o óleo da unção desta maneira. Porque o óleo da unção foi utilizado para consagrar todo o tabernáculo, a arca e os sacerdotes a Deus. Então, volte lá no versículo 2 do Salmo 133, quando o Salmo fala sobre o óleo precioso, está falando sobre o óleo da unção, está falando sobre um óleo especial, está falando sobre algo que vem da parte de Deus. A unidade da igreja, ela é tão importante, que Deus está falando aqui através do salmista, que é como se o óleo que o Senhor mandou o povo de Deus fazer, é como se Deus estivesse derramando esse óleo sobre a cabeça da sua igreja, sobre a cabeça do seu povo. É importante nós entendermos que esse óleo, ele foi feito com algumas especiarias, condimentos, ervas aromáticas, e ele tinha um cheiro agradável. Quando este óleo era usado, o cheiro exalava e subia até a presença de Deus. Pastor, mas então o que o salmista quer dizer? O salmista quer dizer que quando a igreja está unida,
esta unidade, ela exala o perfume de Cristo. Você pode dizer amém para isso? Esta unidade é como este óleo precioso que exala esse bom perfume. E este bom perfume, além de agradar a Deus, ele vai atrair pessoas para perto. Num simbolismo mais profundo, nós podemos ver que as bênçãos de Deus são como este óleo, que é o Espírito Santo coroando a união dos irmãos em Cristo Jesus. Não é uma coisa qualquer, meus irmãos. Sabe quem recebia a unção com óleo? Com este óleo? Sabe quem recebia? O sumo sacerdote, Arão. Os seus filhos que foram separados para servirem como sacerdotes, e os utensílios do tabernáculo. Este óleo não era derramado sobre qualquer pessoa. Este óleo não era usado em qualquer oportunidade, não. Era um óleo da unção, era o óleo da consagração. É por isso que fala que é um óleo precioso. Não era usado para qualquer coisa. E o salmista está dizendo, quando a igreja está unida, o óleo precioso de Deus, que não é usado para qualquer coisa, ele é derramado sobre quem? Sobre a igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então veja a importância da nossa unidade. Então Deus diz que é bom andarmos em unidade, porque o padrão é Cristo. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse que eles sejam um, assim como nós somos, mas antes da unidade vem a santificação. Depois ele fala sobre o óleo precioso que é derramado e vai descendo e escorrendo por todo o povo de Deus. No versículo 3, o salmista agora pega uma outra imagem, um outro símbolo. Ele vai falar do orvalho do Hermon. O que é orvalho, gente? A gente vai se tornando tão urbano que a gente não sabe mais o que é orvalho, né? O que é orvalho? Ou então a gente está acordando tão tarde que não está vendo mais o orvalho de manhã. Não sei se você já esteve no campo e acordou cedinho. Quando você passa a mão nas plantas, elas estão o quê? O que é aquilo? Orvalho. Eu lembro que uma vez estava servindo o exército e fomos fazer um acampamento lá em Jericinó. E o capitão falou assim: olha, hoje nós vamos bivaquear. Eu falei, que diacho é isso? Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Hoje é dia de bivaque. Eu falei, isso aí é invenção desses caras. E passamos o dia nos perguntando o que era bivaque e ninguém dizia o que era. Quando chegou de noite, nós estamos entrando para a tenda, para dormir. Eles, não, hoje é dia de bivaque. Eu falei, o que é bivaque? É dormir ao relento. Eu falei, misericórdia. Dormimos no relento, com aquele poncho pesado. Como é que você acha que a gente acordou de manhã? O orvalho veio, caiu nas plantas, óbvio. Mas caiu em cima de quem também? Da gente. Acordamos todo, o poncho todo molhado de orvalho. Ora, por que o orvalho é importante? Porque não é só a chuva que rega a terra. O orvalho também tem esta ideia de regar a planta. Imagine numa região, lá onde está localizado o país de Israel, como é que é a região lá? É seca, desértica. Imagine a importância do orvalho numa região desértica. O que você acha? O salmista está dizendo que a unidade da igreja é como o orvalho quando ele desce sobre uma terra seca.
uma terra seca, sem água, ela é regada pelo orvalho que desce a mando de quem? De Deus. Veja o tamanho da importância da unidade. Um pastor presbiteriano do século XIX, Albert Barnes, ele disse: em um país desértico, o orvalho era um símbolo apropriado da bênção de Deus. Venha comigo em Gênesis 27 e 28. Olhe o que está escrito aqui, uma narrativa de bênção. Deus lhe deu o quê? Do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Numa palavra de bênção, o que estava sendo proferido? Deus lhe deu o quê? Do orvalho do céu. Orvalho é sinônimo de bênção. Oséias capítulo 14, versículo 5. Veja o que o profeta está dizendo aqui: serei para Israel como o quê? Como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Cedro do Líbano era a árvore mais alta e mais forte da região, mas tudo começa com o quê? Com orvalho. E quem vai ser o orvalho para o povo de Deus? O próprio Senhor. Então, em regiões desérticas do Oriente Médio, o orvalho representa provisão, sustento e bênção divina. Então, volte lá para o versículo 3, né, do Salmo 133. Quando o texto diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, Deus está dizendo: é a bênção que eu vou enviar sobre o meu povo quando eles estiverem unidos como irmãos. Você pode dizer amém para isso? É bênção. A unidade da igreja, ela atrai a bênção do Senhor, atrai a provisão do Senhor, atrai o sustento do Senhor. Mas tem que ser debaixo da unidade. E ele encerra o salmo dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida. Ali aonde? No lugar aonde o povo é unido, na unidade. Aonde o povo de Deus estiver unido, ali o Senhor vai ordenar o quê? A bênção. Quando ele diz ordena, está dizendo que Deus determina, que ele estabelece a bênção. E quando fala vida, ele está falando de vida abundante, tanto agora quanto para todo sempre. Então veja, meus irmãos, que a unidade, ela é algo importantíssimo para a igreja. Posso ouvir um amém? Sem unidade a igreja não chega a lugar nenhum. Pessoas diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, mas através de um processo chamado santificação, todos nós podemos andar unidos como irmãos, porque fomos lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Efésios capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele nos dá esse conselho. Entendendo o que é unidade, e que esta unidade, ela atrai as bênçãos de Deus sobre nós. Você entendeu isso? A nossa unidade vai atrair o que sobre nós? As bênçãos de Deus. Entendendo isso, o apóstolo Paulo dá este conselho: fazendo tudo para preservar o que, irmãos? A unidade do Espírito no vínculo da... O apóstolo Paulo está dizendo que guardar a unidade exige esforço, vigilância e maturidade. Os cristãos,
Eles foram chamados a uma responsabilidade, e a responsabilidade de cada um de nós é manter a unidade da igreja. A responsabilidade de manter a unidade da igreja não é de uma pessoa só. A responsabilidade de manter a unidade da igreja são de todos aqueles que congregam na igreja. Posso ouvir um amém? Então eu e você, cada um de nós, tem uma responsabilidade. Qual é ela? Manter a unidade desta igreja. E para isso nós temos que lutar com todas as nossas forças. Por isso Paulo está fazendo uma exortação. Que exortação? Para nós estarmos atentos. O cristão maduro, ele está o tempo todo atento, como Jesus Cristo disse, orando e vigiando, ou vigiando e orando. Nós precisamos entender, meus irmãos, que esta unidade, ela custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ela não foi comprada por uma moeda. Ela não foi adquirida por esforço humano. Ela foi conquistada por aquilo que Jesus fez na cruz. E esta unidade, ela é confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Veja o que Paulo está escrevendo aqui. Pois em um só Espírito, quem foi batizado? Em um só Espírito, quem foi batizado? Todos nós. E todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então não há diferença entre nós. Não importa se você está aqui há 46 anos ou se você está aqui há um mês. Não importa se você tem carro zero ou anda de BRT. Não importa. Se você é famoso ou se você é um anônimo. Não importa. Todos nós fomos batizados em um só corpo. E Paulo diz, e Paulo vai além. E a todos nós foi dado de beber o quê? De um só Espírito. Então, no que consiste a nossa unidade? Todos nós recebemos do mesmo Espírito. Todos nós servimos ao mesmo Deus. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Então, por que não lutar por essa unidade? Por que não nos esforçarmos por ela? Por que não vigiarmos para que a nossa unidade seja preservada? Volte lá em Efésios 4:3, por favor. Veja o conselho de Paulo, fazendo tudo. Para o que, irmãos? Para preservar a unidade de quem? Porque a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então nós temos que fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, eu quero dizer para você que a unidade, ela não acontece por acaso. Ela é construída e protegida diariamente. Todo dia. Cada dia que nasce é uma luta que nós vamos ter que batalhar. A cada novo dia, nós temos que batalhar para que a igreja continue vivendo em unidade. E vamos ter que lutar para que esta unidade ela seja defendida, protegida. E eu quero concluir. Comecei com uma pergunta e quero concluir com uma pergunta. O que eu posso fazer para proteger a unidade da igreja? E eu quero que você guarde esta frase que eu vou dizer.
A resposta para a pergunta, o que eu posso fazer para proteger a unidade da igreja, é assumir o compromisso de ser um guardião da unidade. Você guardou essa frase? Assumir o compromisso de ser o quê? Um guardião da unidade. Eu e você, todos nós, precisamos assumir um compromisso de sermos um guardião da unidade. Sobre cada um de nós paira essa responsabilidade, nos tornarmos guardião da unidade. Eu quero concluir com algumas coisas que eu falei durante a pregação, para trazer a memória, para refrescar. Eu sei que a gente fala muita coisa, mas pouca coisa às vezes fica guardada no coração, então eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos. Primeiro, a unidade é uma bênção que precisa ser protegida com zelo espiritual. A unidade é uma bênção. Segundo, esta comunhão é característica de pessoas santificadas. João capítulo 17, do versículo 17 ao 23. No seu simbolismo mais profundo, a unidade, ela também representa as bênçãos perfumadas do Espírito Santo, coroando a união dos irmãos. Falamos também que em regiões desérticas do Oriente Médio, o orvalho representava provisão, sustento e bênção divina. Falamos que Deus ordena a bênção. A unidade cria um ambiente onde Deus age com liberdade. Falamos que os cristãos têm a responsabilidade de manter a unidade. Falamos que a exortação é para que nós estejamos atentos em preservar a unidade da igreja. E por fim, falamos em assumir o compromisso de ser o quê? Um guardião da unidade. Assumir o compromisso de ser o quê? Um guardião da unidade. Meus irmãos, é a nossa responsabilidade. Quando nós pensarmos em igreja, nós temos que pensar em unidade. E não somente da nossa igreja, mas de todas as igrejas, porque quando Jesus voltar, haverá um só povo, um só rebanho e um só pastor. Hoje nós temos igrejas, denominações, para poder comportar todo mundo. Mas quando Jesus voltar, não haverá mais necessidade de templos, porque nós estaremos na presença do Deus verdadeiro. Mas até lá, até aquele dia, nós temos que lutar, nós temos que assumir o compromisso de guardar a nossa unidade. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Os diáconos que vão servir a ceia podem se colocar aqui já no ministério de louvor. Eu quero orar por você. Ó Senhor, esta chuva que cai nos lembra do orvalho que cai sobre os montes de Sião. E que a nossa unidade, meu Pai, possa atrair as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que possa chover sobre nós a bênção do Teu Espírito Santo. Mas que o Senhor nos ajude, meu Pai, a vivermos esse processo de santificação. Que nós possamos, ó Pai, colocar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Para que nós possamos, ó Pai, vivermos esta unidade que está escrita na Tua palavra, quando o Senhor disse: sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Oh Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, meu Pai, o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos colocar essa palavra em prática, meu Pai. Que nós possamos viver dessa maneira, totalmente voltados para esta necessidade, meu Pai, de não apenas olharmos para os nossos próprios interesses,
mas estarmos olhando para o nosso irmão, para a nossa irmã, olhando para aqueles que também, assim como eu, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Oh Jesus, muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado de nós. Que esta palavra possa gerar vida nos nossos corações. Bendito seja o teu nome para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Nós vamos servir a Santa Ceia. Que você possa louvar a Deus conosco neste momento. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Recebia a paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Cristo levou sobre si Levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão.
recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. O que eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Jesus, Ele deixou símbolos que representam o seu sacrifício na cruz. O pão representa o seu corpo e o cálice representa o seu sangue. E tudo isto foi por amor a nós. Ele só pediu uma coisa em troca: façam isto em memória de mim. É por isso que sempre fazemos a Santa Ceia, como um memorial, para nos lembrarmos constantemente do tamanho do amor de Deus. Ele não precisava, mas Ele fez. Ele não deixou um quadro com o seu rosto pintado, Ele não deixou uma foto, um vídeo, Ele deixou símbolos. Mas o apóstolo Paulo diz: não podemos fazer isso de qualquer maneira. É necessário um autoexame. E nesse momento eu vou desligar o microfone para que você possa fazer este autoexame, assim como eu também vou fazer. E se tem algo afastando você da mesa do Senhor, é hora de pedir perdão. Não permita que o que aconteceu afaste você da presença de Deus. Aproveite esta oportunidade para se reconciliar com o Pai. Faça isso agora em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por tão grande amor demonstrado na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que este pão representa. O Cordeiro de Deus foi oferecido como sacrifício em meu lugar.
em nosso lugar. Obrigado, meu Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. E nessa manhã nós queremos te dizer, meu Pai, o quanto nós te amamos. Um amor que não chega aos pés do teu amor, Senhor, pois o teu amor ele é incomparável. Mas participando desta mesa, nós também queremos demonstrar o nosso amor por ti, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tanto amor por nós. Nós te pedimos, Senhor, abençoa este pão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, este cálice também é chamado de cálice da bênção, porque o teu sangue perdoou todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Abençoa este cálice, meu Pai, nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pela nova aliança estabelecida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela esperança de vida eterna que o Senhor nos deu, meu Pai. Bendito seja o Cordeiro de Deus para todos sempre, meu Pai. Oh, Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Que a igreja do Senhor diga amém. Vou pedir você para sentar só um pouquinho, só para nos ajudar a recolher os cálices. Quero lembrar você que logo mais estaremos de volta às 18 horas. Não falte, esteja aqui logo mais às 18 horas. Ao final do culto, bazar funcionando, cantina funcionando, vamos ter aqui o nosso mini almoço. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa fazer parte de uma célula, que você possa procurar um espaço desse para poder ter comunhão com o povo de Deus. Não fique de fora desse mover de Deus. Deus está agindo e nós cremos que veremos muitos milagres em nome de Jesus. Aleluia. Se você já teve o seu cálice recolhido, você pode se colocar de pé. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada. Leva-nos agora, Senhor, em paz e segurança. Dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença. E que logo mais possamos estar de volta, Senhor. E que esta maravilhosa presença esteja conosco aqui novamente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de participarmos da Tua mesa, Senhor. Bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.